a gente tem que trazer esse relacionamento que é uma vez por ano, e o que é uma vez por ano que acontece, gente. O produtor rural só vê a cara do contador uma vez por ano. Uma das coisas que eu falei na live hoje na hora do almoço é exatamente isso. O que acontece? Talvez o contador pense que é perca de tempo dele tirar um dia da semana dele, ou seja, um dia da quinzena, um dia do mês, para sair e para campo, né? Vai visitar produtor, quem quer trabalhar no agronegócio, quem já está no agronegócio, vai visitar seus clientes, vai ouvir o seu cliente, quais são as dores desse cliente que você ainda não está suprindo. Se você não fizer, alguém vai fazer, né? Então, eu falo assim, a Ticiane Figueiredo, ela fala o seguinte, o agro não é para amadores. E com a fiscalização, esse aumento da fiscalização, esse aumento de profissionalização que deve ser urgente, a gente precisa realmente ter uma profissionalização do campo muito mais urgente. O produtor rural, ele precisa se ver como empresário que de fato ele é. O produtor rural, tem muito produtor rural que fatura muito mais do que grandes empresas do lucro real. Então, ele é um empresário, ele é um big de um empresário. E a Receita começou a ver isso. Então, a Receita começou a pegar muito mais informações. Vocês podem ver, a gente teve a instituição do LCDPR em 2019. Muitos campos. Lá dentro do imposto de renda, a gente tem um anexo chamado atividade rural, que é toda a vida tributária do produtor rural. Olha, aqueles campos, por muitos anos, foi bem negligenciado, né? Você preenchia os dados, os campos de receita, os campos de despesa, consequente resultado e acabou. Quem faz imposto de renda de produtor rural pôde ver que esse ano a Receita fez muitas alterações no anexo da atividade rural. E a ideia é que essas alterações continuem. Por quê? Para que ele consiga cruzar com o imposto de renda com o livro caixa. Nós tivemos a instituição do CPF do parceiro, né, dentro do anexo da atividade rural, que foi uma das novidades do imposto de renda desse ano, que veio para quê? Para cruzar com o que já tinha dentro do LCDPR. A Receita está começando a enxergar que, de fato, o agronegócio ele não tinha uma cadência de obrigações acessórias. O agronegócio eles não conseguiam, por mais que as operações da Receita Federal começaram antes da instituição, antes de fato começar a divulgar, não é nem fiscalizar, né? Começar a divulgar essas operações da Receita Federal foi bem antes do primeiro grupo de produtores entregar o LCDPR. Então, eles já conseguiam, de maneira bem analógica, bem menos efetiva, fazer esses cruzamentos. No entanto, que ela encontrou mais de 42 bilhões de receitas não declaradas por produtores rurais. São 42 bi, tá? Não é 42 milhões, são 42 bilhões de receitas não declaradas por produtores rurais. Muitos deles, você acaba conversando com alguns desses produtores, eles falam que é por puro desconhecimento, né? Então, eu desconhecia que hoje no agronegócio a gente tem produtor rural fazendo via regime de competência, porque é mais fácil, é muito difícil eu conseguir os recebimentos, eu vendo para várias empresas, várias cerealistas diferentes, eles pagam um bolo só, é muito difícil de eu identificar os pagamentos e por esse motivo é mais fácil eu fazer a minha receita via regime de competência, eu não guardo os comprovantes de pagamento, ou o contador fala, eu não recebo os comprovantes de pagamento, não recebo extrato. Tá, mas o produtor rural, ele sabe da importância desse recebimento, da importância da entrega do extrato, ou então da importância da entrega dos comprovantes de pagamento. O produtor sabe que você pode fazer uma entrega muito diferenciada, de nada adianta você realmente convence o cliente, fecha com o cliente, vou fazer um trabalho diferenciado e não entregar a escrituração, receber a documentação mês a mês e não escriturar, não entregar um valor para o cliente. Você está com todos os dados em mãos. Uma coisa que eu falei foi o seguinte, hoje ainda eu falei isso, o LCDPR assustou muita gente, assustou muito contador e muito produtor rural. As regras gerais do livro caixa digital do produtor rural, as regras gerais da atividade rural, nada mudou. O que mudou é o fato de você ter que entregar muito mais detalhado. Onde antes você entregava apenas 24 campos, que você digitava o que queria, agora você tem que entregar como é que você chegou naquele valor. E com isso, fez com que muitos contadores e também produtores ficassem preocupados e muitos deles acabaram até
atrasando a primeira entrega porque achavam que ia ser prorrogado, né? Então teve o grupo lá de 2019 que muito produtor atrasou a entrega, porque achava que ia chegar na época de entrega, não ia haver a necessidade. Mas houve, gente. E assim como acontece com as operações, a Receita ela não pretende parar tão cedo com essas operações. Por quê? Porque os números que estão sendo encontrados de imposto de renda que estão começando a ser recolhidos são valores bem expressivos e valores bem atrativos para a Receita Federal. Ainda não saiu, tá para sair até semana que vem, é para sair o plano anual de fiscalização da Receita Federal, mas o do ano passado já veio citando o agronegócio, que a Receita Federal ia continuar a fiscalização no agronegócio no quê? No que tange imposto de renda e também no que tange fundo rural. Tem muito produtor, por isso que eu falei para vocês sobre o imposto de renda e o fundo rural, tem muito produtor que vende para outro produtor e não sabe, né? Então pensa o produtor rural que chega lá no contador somente o ano que vem. Eu vendi agora, no mês de maio, mercadoria para outro produtor rural e somente vou encontrar o meu contador no ano que vem. Quando eu vendo mercadoria para outro produtor rural, pessoa física, eu tenho que declarar no e-social o evento S1260 e eu tenho que recolher o fundo rural. Se for uma operação, por exemplo, de cria, recria, engorda ou de mudas e sementes que eu tenho a isenção do fundo rural, mesmo assim, mesmo tendo a isenção, eu tenho que declarar no e-social. Então, como é que eu vou deixar para declarar o e-social somente o ano que vem? Né? Somente na época do imposto de renda, isso se eu mandar toda a documentação para o contador e o contador efetivamente saber que tinha que enviar o e-social e enviar mesmo que atrasado o e-social. Fazer o recolhimento do Senar avulso ou então o recolhimento do fundo rural. Agora, ontem, a Receita Federal divulgou as multas por atraso da DCTF Web. Então, pensa você ter que voltar refazendo toda a DCTF Web, todo o e-social do ano anterior e pagando multa mês a mês. Né? Então, é algo que acaba sendo muito mais caro para o produtor rural se ele deixar para fazer uma vez ao ano do que o valor dos seus honorários. Né? É algo que eu falei bastante, né? O Caio falou bastante na nossa live de terça-feira, foi o quê? É o barato que de fato é barato, né? Então é que você, por que é o barato que de fato é barato? Porque você recebe pouco honorário, mas você também entrega muito pouco valor. Então, de nada adianta você querer crescer, você brigar pela desvalorização do profissional, mas você não se valorizar, você não entregar um serviço diferenciado e não mostrar o valor do que é né, de quanto aquela segurança tributária, não digo nem atrativa, né, mas do quanto aquela segurança tributária vai custar muito menos para o produtor rural.